Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Sala de Notícias aqui pela Rádio Faculdade Araguaia. Eu sou o Lucas Polinário e hoje vamos debater a diversidade em Goiânia. Falar sobre o que recebemos aqui no nosso estúdio os candidatos a vereadores, Eudes Vigor e Vitor Cadillac. Primeiramente, gostaria de estar agradecendo aos vereadores por estarem vindo aqui hoje. E vem me acompanhar aqui hoje nessa jornada é o Laiciano Druca. Boa noite, Laiciano. Boa noite, Eudes. Boa noite, Vitor. Boa noite. Boa noite, Lucas Polinário. Boa noite, Eudes. Boa noite, Vitor. No programa de hoje também teremos matéria sobre tribos urbanos e diversidade de gênero. O que pensam os candidatos a vereador, quais são as suas propostas. Goiânia vive a diversidade, sendo ela religiosa, estética ou sexual. A Naira vai estar passando uma matéria pra gente e contando um pouco mais sobre esse pouco de tribos urbanas. Aqui ao meu lado está o Eudes Vigor, líder comunitário ligado ao ramo farmacêutico. Ele também já foi secretário de Esporte e Lazer de Goiânia, ex-diretor da IMAS, e hoje busca a reeleição pelo PSDB. Boa noite, Eudes. Boa noite. Eudes, obrigado por ter vindo. Ao meu lado, eu tenho Vitor Cadillac, que é produtor cultural de 25 anos, ativista político e das causas LGBTT, idealizador do movimento Eu Faço Goiânia. Cadillac busca espaço na Câmara de Vereadores e está se candidatando pelo PSOL. Boa noite, obrigado pelo convite. Boa noite para quem está nos escutando aí ao vivo. Boa noite. Eu gostaria de estar começando hoje com o Eudes. Eudes, eu queria ouvir de você quais são suas propostas hoje nessa questão das eleições. Assim, eu sou um vereador que me preocupo muito com as questões da saúde, por ser farmacêutico e vivenciar de perto as dificuldades que vivem as pessoas mais simples da cidade. Por viver numa comunidade, lá na região noroeste, esse problema é muito acentuado. E sou autor de leis importantes já em vigor, que falam sobre a regulação de vagas e de leitos de UTIs na cidade de Goiânia. Não sei se vocês sabem, mas quase todos os dias tem 50 pessoas aguardando por leito de UTI. Um problema seríssimo na cidade de Goiânia. E, lamentavelmente, boa parte dessas pessoas vem a falecer. E, às vezes, as pessoas só tomam conhecimento das mortes que acontecem por acidente, de forma trágica, e não as mortes por negligência, especialmente pelas pessoas que estão no poder, que deveriam cuidar, né, das pessoas que pagam e contribuem com impostos ao longo de toda a sua vida. A hora que precisa de socorro, ele tem negado. O problema de UTI é um problema de todas as grandes cidades. Lamentavelmente, o SUS está em decadência, para não dizer em processo de falência. A gente percebe que a Santa Casa vive dias difíceis, né? O Hospital do Câncer vive dias difíceis. Eu sempre fui abordado na minha casa por moradores. Vereador, meu pai está correndo risco de vida, está precisando de leite de UTI. E, como prerrogativa de um vereador, eu sempre questionava a secretaria, a prefeitura, quantos leitos são compros pelo poder público, quanto se paga por uma diária de UTI. Nunca tive uma resposta. Para dar transparência, eu tive que fazer uma lei. Hoje é possível as pessoas acessarem o site da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Saúde. Através da minha lei, você consegue perceber que, nesse momento, quase 50 pessoas aguardam por leitos de UTIs. Resolve o problema? Ainda não, mas nos remete à responsabilidade e à consciência de que isso é um problema sério na cidade de Goiânia. Hoje a gente tem as regulações, né? No caso da Prefeitura de Goiânia, hoje tem a central de regulação. Então, você acredita que essa central de regulação ainda é muito falha? Ela precisa mudar muito mais a política dela. E ficou muito evidenciado isso. Através dessa lei, pôde dar transparência à situação e ficou evidenciada e desbaratada aquela quadrilha que fraudava a regulação que foi noticiada pela cidade. Alguns profissionais, até servidores envolvidos foram presos. Mas não basta só a transparência, é preciso lutar pelo aumento no quantitativo de vagas. Fiz outra lei também, já aprovada e sancionada, não sei se vocês sabem sobre isso, mas existe um ping-pong com paciente dentro de ambulância. O que ocorre? Quando alguém sofre um ataque cardíaco, um AVC, e é socorrido dentro do carro, e as pessoas se dirigem ao primeiro estabelecimento que lhe vê à frente e que imaginam que tem leito de UTI. E nem sempre é assim, está na sua fachada lá, hospital, mas não tem UTI, nem todos os hospitais têm UTI. Vocês já viram pela TV, pelos veículos de comunicação, às vezes uma pessoa vai submetida a um processo de cirurgia, uma lipoaspiração, seja, né, alguma coisa sai errado, não tem leito de UTI.
pode resultar em tragédia. Então, a partir de agora, quer ser hospital, quer fazer cirurgia na cidade de Goiânia, tem que ter leito de UTI. Eu luto muito pela saúde, eu sei que a saúde está deficiente, as pessoas estão gemendo literalmente em razão disso tudo. O SUS sofreu cortes severos nessa recessão que sofreu o país e foi bastante prejudicado. Então, eu trabalho muito na saúde, mas trabalho também na regularização fundiária. O que é isso? A regularização fundiária é o problema das escrituras. A maioria dos imóveis, 200 mil imóveis na cidade de Goiânia não tem escritura, oriundos de loteamentos clandestinos, e é uma insegurança para toda a família. Então, eu trabalho muito nesse assunto também da regularização fundiária, para que cada morador tenha esse tão importante documento, que além de um importante documento, é uma segurança para toda a família, a escritura de propriedade do seu imóvel. Agradeço ele. Bom, e aí, Victor? Quais são as suas propostas? Então, mais uma vez, boa noite. Boa noite. A minha candidatura é uma candidatura, em primeiro lugar, de cultura, de juventude e de diversidade. A gente entende que a cultura é uma ferramenta muito importante para garantir a dignidade das pessoas, principalmente das pessoas que vivem na região, nas regiões mais afastadas e marginalizadas da cidade. A cultura ela também pode ser utilizada como ferramenta de prevenção à criminalidade. A gente observa casos como de Medellín, na Colômbia, por exemplo, que era uma cidade devastada pelas mortes, pelo sangue, inclusive após a morte do Pablo Escobar. Tive projetos de cidade bem distintos, né? A gente, enquanto PSOL, nós acreditamos numa cidade mais digna para os trabalhadores, a gente acredita numa cidade por inteiro, sem grandes divisões entre periferia e centro da cidade. A gente acredita em transporte público 24 horas, passe livre estudantil ilimitado. E, enquanto isso, do outro lado da mesa, a gente podia perceber de forma muito clara que a gente tem um candidato do PSDB que, de certa forma, está a favor das OS, apesar de ter fugido um pouco do debate, acredita, sim, numa cidade construída para as elites e para os mais privilegiados, né? Então, é isso. A gente agradece mais uma vez o convite para estar presente no debate e deixo meu número e meu nome para vocês de casa aí, que ainda não têm acesso às nossas plataformas. Meu nome é Vitor Cadillac, meu site é vitorcadillac.com.br e meu número é 50420. E vou aperto verde, vamos em frente. É isso aí, muito obrigado, Vitor. Tá bom? Obrigado. Certinho? Certinho. Valeu, Vitor. Então, obrigado, Obrigado gente. pela Eu vou correr presença. também, porque eu também tenho outro compromisso. Corre lá, vai lá. Beijo, Valeu, tchau. obrigadão. Tchau. Tchau, até mais. Obrigado. Até mais. Até logo. Acabou de não lembra? Em todos os pontos. Assunto que reacende os meios holofotes, televisão, música, internet. E a gente gostaria de saber dos candidatos o que eles pensam a respeito de diversidade cultural, se eles têm algum projeto voltado para essa área. Boa noite novamente. O senhor trabalha com algum projeto futuro para questão de diversidade, mais cultura, mais lazer para os jovens? Sim, eu desenvolvo na minha região um trabalho bastante importante que valoriza a cultura local. Eu tenho um caminhão-palco que busca a valorização dos artistas locais. Fazemos apresentações locais na comunidade e percebo isso tudo que o Vitor falou. As comunidades são carentes de espaços para a prática
seja de esporte, de lazer, especialmente de eventos culturais. A região noroeste não tem um espaço adequado para isso, sabe? A região onde vive, e até luto por isso, e lamentavelmente nós vivemos dias difíceis na Prefeitura de Goiânia. Esse mandato enfrentou várias dificuldades, e quando o prefeito tem dificuldades, reflete imediatamente nos mandatos dos vereadores, e foi assim com todos nós, sabe? Mas eu, sim, participo bastante, promovo eventos culturais, levo artistas na minha comunidade, participo diretamente com as crianças e fico muito feliz. Eu acho que a gente tem que tentar fazer isso. Agora o poder público chega muito pouco presente nesses locais. Eu acho que poderia ter ações mais focadas em eventos culturais nas comunidades. O que você acha que precisa mudar hoje, então, para melhorar essa cultura? É um investimento mesmo, precisa acontecer investimento, criação de espaços específicos para eventos culturais, que não existe. Eu preciso construir isso, sabe, na região noroeste, e o poder público investir nos artistas locais, patrocinar as ações e estimular com profissionais, orientando e desenvolvendo, focando realmente a cultura. Eu gostaria de estar abrindo também para o candidato Vitor Cadillac a mesma questão. Vitor, para você hoje, a cultura é algo mais importante? Quais são os projetos na área de diversidade cultural, de lazer para Goiânia? Você acha que essa é uma área carente, que precisa de uma maior atenção? Eu discordo um pouco do Eudes, do vereador Eudes, porque eu acho que a gente não tem que construir mais nada. A gente tem que, na verdade, utilizar bem os espaços que a gente já tem. A Prefeitura, nesses últimos anos, abandonou espaços de cultura na cidade, como o Centro Cultural Goiânia Ouro. O Centro Cultural ficou todo esse ano fechado por falta de R$7 mil para passar uma espécie de um verniz anti-chamas no espaço. Um descaso completo de uma Secretaria de Cultura que vem pautando uma política de balcão desde o início do ano, desde o início dessa gestão até hoje. Eu acredito que para que a gente consiga chegar com a cultura nas comunidades, é importante que a gente crie conexões em rede na cidade. É importante que os coletivos, grupos e produtores de cultura, aliados aos artistas e ao poder público, consigam debater de forma profícua e profunda como a gente vai resolver a questão da cultura nas periferias da cidade. Porque a gente sabe muito bem que as classes mais abastadas, as pessoas com mais dinheiro, elas têm sim acesso à cultura. Agora a questão é como que a gente vai levar cultura para as pessoas que não têm acesso à cultura. A gente tem que criar condições para que os artistas e os produtores trabalhem bem. Quais são essas condições? A gente tem que rever o plano municipal de cultura, a gente tem que rever a lei municipal de incentivo à cultura, que é uma lei que anda muito complicada, por sinal. Ela está dominada pelos evangélicos em seu conselho, o conselho que aprova os projetos de cultura na cidade. Ele está dominado por grupos de igrejas neopentecostais. Esses grupos geralmente tendem a aprovar projetos da igreja. Acontece que o próprio edital diz que as igrejas, em geral, não podem receber nenhum tipo de incentivo dessa lei. Então, isso tem que ser revisto também. O próprio Conselho Municipal tem que ser revisto. O Fundo Municipal de Cultura não é utilizado, são R$6 milhões por ano. Ele não é utilizado desde o começo do ano. Por que ele não é utilizado? Porque o prefeito simplesmente decidiu que utilizaria o dinheiro do Fundo Municipal de Cultura para os projetos da prefeitura, que em geral são projetos de cultura popular, como carnaval de rua, quadrilhas e etc. Quando, na verdade, esses R$6 milhões tinham que estar disponíveis para os artistas e para os produtores. E os produtores e os artistas, eles têm capacidade de construir projetos, de construir situações nas periferias da cidade que garantam a dignidade dessas populações que vivem à margem com acesso à cultura. Agora, se o prefeito pega o fundo de cultura e utiliza a seu bel prazer para os projetos que são apenas projetos de cultura popular, ele está excluindo a cultura urbana, ele está excluindo a cultura jovem, ele está excluindo principalmente a cultura LGBT. A gente sabe muito bem que a parada LGBT de Goiânia, ela tende a ter uma série de dificuldades por falta de apoio do poder público, por falta de apoio de secretarias que poderiam colaborar um pouco mais na construção dessa parada. A parada gay, por exemplo, é um momento, a parada LGBT, dos gays, lésbicas, travestis, transexuais, é uma parada que, para além do clima festivo, do dia onde a gente coloca a cara na rua, onde a gente põe a cara no sol, é o momento também da gente construir políticas de saúde, principalmente. Então, seria um momento de conscientização das pessoas para o uso de preservativos, seria um momento de conscientização das pessoas para questões de cidadania, né? Então, eu acho que, na verdade, quando a gente entende cultura, a cultura não é só música, teatro e dança.
A gente tem que entender a cultura como uma ferramenta de transgressão da cultura de uma cidade, onde a gente consegue incluir os excluídos num processo do coletivo. Fora que citando a própria parada, a não construção, a não idealização de o que deve ser feito acaba trazendo imagem negativa. Porque essa parada mesmo, eu vi diversas pessoas paradas ali, olhando todo o movimento e criticando, porque não existia não teve justamente uma política, não teve pensamentos, não teve uma construção, idealização de o que deveria ser feito. É uma boa ideia essa de chegar e explicar sobre as doenças, distribuir camisinha, e enfim, qualquer tipo de DST. E isso eu senti uma falta. Fora também eu senti falta de policiamento, porque eu vi algumas pessoas disserem que foram assaltadas e que as pessoas estavam andando com facas, armas, enfim, eu não cheguei a ver, mas eu ouvi esses boatos. E isso acaba trazendo uma visão negativa para uma coisa que seria no dia algo positivo, seria uma construção positiva, porque é justamente essa coisa de colocar a cara no sol e mostrar realmente o que é. Eu tive presente na parada, realmente aconteceram alguns incidentes, senti falta da presença da Guarda Municipal, né? Porque a gente sabe muito bem que a Polícia Militar tem sido cada dia mais truculenta. A Guarda Municipal também, ela tem que ser revista. A gente tem que entender melhor qual que vai ser o trabalho da Guarda Municipal, que não deve ser um trabalho de policiamento ostensivo, mas que sim, que a Guarda Municipal, nesses momentos, ela deveria estar mais presente para garantir a segurança dos manifestantes, porque a gente entende que a parada, em primeiro lugar, é um momento onde as pessoas podem se manifestar publicamente, livremente, de forma democrática e republicana. Agora, sem dúvida nenhuma, falta atenção do poder público não só no momento e no dia da parada. Falta atenção do poder público durante todo o ano com essas populações que são marginalizadas. Ninguém escolhe ser marginal. Nós, gays, lésbicas, travestis, transexuais, somos marginalizados não porque a gente escolheu, porque a sociedade nos colocou nesse lugar, porque o poder público não tem visualizado nenhuma dessas pessoas. E quando eu digo o ano todo de atenção, eu digo um ano todo de fóruns, debates, de conscientização, de propaganda, de postos de saúde que tenham testes de HIV rápidos, efetivos. Então, a gente tem que trabalhar, na verdade, toda uma gama de questões para conseguir garantir essa dignidade. Mas vamos em frente. A diversidade sexual ela está presente hoje em todos os pontos da cidade. A gente produziu uma matéria especial sobre o assunto e a gente gostaria de estar chamando agora a matéria. E vamos abordar agora o tema da diversidade sexual, já que o candidato Vitor estava abordando. Eu gostaria também de estar ouvindo a posição do candidato Eudes Vigor. Eudes, a sua posição hoje em relação à diversidade sexual, à cultura LGBTT, você pensa assim, tem que ter um projeto, mais atenção para essa comunidade? Sim, e penso que a prefeitura até desenvolve algumas ações nesse sentido, de respeito, e especialmente nessa data que você falou. Eu já presenciei diversas vezes a guarda presente nesses eventos, distribuição de camisinhas, a Secretaria da Saúde presente, até SMT já participava de distribuição de preservativos, assim, sabe? Eu percebo que existe sim uma participação e um respeito nos postos de saúde, existe pessoas preparadas para atender esse público. Então, eu particularmente convivo muito bem com essas pessoas, não as marginalizo e acho até que se propagam muito mais do que é a realidade sobre a marginalização. Hoje a gente em Goiânia tem uma carência nessa questão de testes rápidos. Hoje temos apenas um ambulatório municipal que fica no setor norte ferroviário. E às vezes lá fecha, não funciona. Você acha que deveria ter essa ampliação, deveria ser aberta aos outros CAIs? Sim. É uma política mais aberta? Claro, e vou levantar esse tema com o secretário da Saúde Municipal, porque se está deficiente nesse sentido, eu nunca ouvi essa reclamação, para dizer a verdade, sabe? Mas se tem, eu tratarei esse assunto com muito carinho na Câmara e buscarei chamar a responsabilidade do secretário municipal de saúde. Eu dizer o que você pensa a respeito da criminalização da homofobia. Você acha que deve ser crime, não? Sim, eu acho que todo preconceito é ruim, sabe? Denigre as pessoas, eu realmente acho que deve ser crime, sim, considerado crime. Vitor, também fazendo a mesma pergunta para você que já está trabalhando justamente dentro dessa parte, as suas propostas são para isso. O que você pensa sobre a criminalização da homofobia?
Vereadores não podem legislar em relação ao tema da criminalização da homofobia. Ou seja, a gente não pode, eu, caso seja eleito vereador, e o vereador Eudes, não poderemos, no ano que vem, criminalizar a homofobia. O que a gente pode criar? A gente pode criar condições no âmbito municipal para que essas populações sejam mais respeitadas. Ou seja, eu tenho uma proposta que, caso eu seja eleito, vai se tornar um projeto de lei, que já foi apresentado, inclusive, na Câmara Municipal de Goiânia pela vereadora Marina Santana, enquanto era vereadora, que multe estabelecimentos comerciais que discriminarem por preconceito, por qualquer tipo de preconceito. E isso um vereador pode fazer. A gente pode criar uma lei que multe estabelecimentos comerciais que discriminarem por preconceito de raça, de gênero, de cor, de orientação sexual. Obviamente, como o vereador diz, todo tipo de preconceito deve ser ceifado na raiz. Contudo, a gente tem que entender que existem algumas dívidas sociais a serem sanadas ainda, principalmente com as populações LGBT e as populações negras. Ou seja, quando a gente entende que existem estabelecimentos comerciais em cidade até hoje, estamos em 2016, hein, gente? Estabelecimentos comerciais que até hoje negam atendimento a pessoas por motivos de preconceito, isso é um absurdo, isso a gente não pode aceitar mais. Então, é nesse tipo de espaço que a gente tem que agir. A gente tem que começar a criar multas e fiscalização severas para os estabelecimentos que discriminarem por preconceito, qualquer tipo de preconceito que seja, mas, em especial, o preconceito à população LGBT. Eu queria tocar agora no assunto da educação. Hoje a diversidade está presente também dentro das escolas. Ano passado teve muita polêmica daquela suposta cartilha gay. Vocês acham que... Vou abrir aqui a pergunta para o Eudes. Você acha que a educação, a diversidade sexual, ela tem que ser excluída na escola ou não? É um momento mais familiar? Eu acho que isso na hora correta, no período correto. O Conselho Municipal de Educação tentou implantar um negócio na cidade de Goiânia. Eu penso que o posicionamento, da escolha do posicionamento sexual, isso depende do momento e do amadurecimento do cidadão em si, sabe? De escolha, para tentar colocar isso no momento da vida da criança, da forma que tentaram colocar. Eu, inclusive, fui um dos que votei contra, para dizer a verdade. Sabe? Mas por que o senhor votou contra? Porque eu não concordo da forma que foi colocado. Ah, sim, tudo bem. E eu queria abrir a mesma pergunta para o Vitor. Vitor, você acha que na área da educação falta mais, ou você acha que não é um momento ideal, a educação ela não tem que abordar esse tema, tem que ser mais tradicional mesmo? Eu acho que é essencial que esse tema seja abordado desde a primeira infância. Porque a questão da sexualidade, a partir do ponto de vista de Freud, por exemplo, quando a gente vai entender a psicanálise como o primeiro aprofundamento no estudo do inconsciente, do que há de mais profundo na nossa mente, a gente entende que a questão da sexualidade ela não se dá em fases específicas da vida, senão ela se dá por uma construção. Não existe uma opção sexual, vereador, existe uma orientação sexual. Existe um lugar onde o indivíduo se sente completo, por inteiro, né? Então, eu acho que é imprescindível que todas as escolas, e entendendo escola como um ambiente de formação humana, não só como um ambiente de formação para a carreira profissional, é um ambiente de formação do ser humano, das pessoas, é ali que a gente tem que debater de verdade todas as questões que dizem respeito à sexualidade e a todo tipo de preconceito, sem dúvida nenhuma. A gente tem que entender também que na infância que a gente vai conseguir desconstruir os preconceitos que a sociedade impõe, a sociedade machista e preconceituosa impõe dia após dia às pessoas, né? Obviamente, a gente tem que entender que tipo de abordagem deve ser dada a cada fase da vida, mas a gente não deve deixar de dizer as coisas. A gente não deve deixar de dizer para as crianças que existem gêneros diferentes, que esses gêneros podem conviver em harmonia. A gente não pode deixar de dizer para as crianças que a orientação sexual é algo que é construído e constituído durante a vida. Então, se a gente percebe que nas escolas isso não está sendo dito, é aí que reside o problema. O problema está naquilo que não é dito, não naquilo que é dito. A gente tem que entender, assim, que, obviamente, as abordagens que vão ser dadas para uma criança de 5 anos são abordagens diferentes que vão ser dadas para uma criança de 15 anos, mas que as duas crianças podem entender muito bem que o amor, ele deve se sobrepor a todo tipo de preconceito. Sim, eu sou defensor do amor também. E percebo que isso é bem tratado na cidade de Goiânia. É um ou outro caso que a gente percebe que há intolerância, sabe? Eu acho que isso é bem aceito pela sociedade. Eu, particularmente, convivo bem com isso. Acho que o senhor, então, como vereador, a gente
pode bater um papo depois. Eu posso te apresentar alguns números, já apresento agora durante o programa. Goiânia é uma das cidades onde existem mais crimes contra a população LGBT no Brasil. Goiânia é a cidade onde as mulheres são mais violentadas em todo o Brasil. O Popular, em março, abril, soltou uma reportagem com dados de uma ONG internacional que fez pesquisas em diversos países do mundo só com as mulheres, para entender dessas mulheres. E aí, como que é o dia a dia de vocês? Aqui em Goiânia, eu sei que os números são absurdos. A violência doméstica contra as mulheres, ela acontece todos os dias, o tempo todo. E quando a gente entende violência, não é só violência doméstica e física. A violência, ela também acontece em outros níveis, né? Então, quando um gay, uma lésbica, uma travesti ou um transexual deixa de receber atendimento no estabelecimento comercial, isso é um tipo de violência. Quando uma mulher passa na frente de uma obra, passa na frente de um carro e o cara buzina, dá uma assoviada, isso também é um tipo de preconceito. Obviamente, essas questões vão ser tratadas é um tipo de violência, desculpa. Obviamente, essas questões vão ser tratadas no âmbito da cultura. Mas, enquanto legislador, a obrigação de um legislador é garantir a diminuição desses acontecimentos ou a punição para quando aconteça, né? Então, se a gente está falando de questões LGBT e feministas, a gente está falando, obviamente, de machismo, porque é o machismo que constrói esses espaços. Ainda tocando no assunto da educação, eu gostaria de estar tocando um assunto recente, uma polêmica recente, né? A questão da privatização das escolas. Hoje está tendo muitas manifestações populares, questão das OS, as escolas foram fechadas, projetos da Seduce. Eudes, você acha que essas questões, essa privatização, como você vê essa privatização das escolas? Isso é uma experiência nova. Eu ainda preciso perceber isso na prática funcionando. Então, no município, nesse momento, eu seria contra. Eu quero ver alguns exemplos de que isso funciona bem. Não dá para ir adotando assim de imediato. Eu até percebo que o nosso candidato a prefeito não adotou esse assunto, sabe? Então, eu também vejo com uma certa preocupação. É preciso termos mais exemplos disso, embora o Estado já tenha dado passos nesse sentido, mas no município eu vejo com uma certa preocupação. Eu gostaria de estar abrindo a mesma pergunta ao candidato Vitor Cadillac sobre essas questões das OS. Qual é o seu posicionamento? Você acha que é uma questão que pode vir melhorar a educação, ou se pode ser um retrocesso? Muito me surpreende que o vereador Eudes ainda seja contra a implementação das OS, né? Uma forma de travestir a privatização também, porque é um projeto que vem de dentro do partido do senhor, o PSDB, né? É um projeto do governo Marconi Perillo, é um projeto da secretária de Educação e Cultura, Raquel Teixeira, é um projeto dos empresários, é um projeto de interesse do capital, é um projeto de interesse dos mais privilegiados, mais uma vez. E é isso que a gente tem lutado contra. Entregar as escolas para que grupos gerenciem, grupos com interesses econômicos gerenciem, isso é um grande problema, né? Porque é responsabilidade dos governos cuidar das escolas. Não tem por que o governo passar isso para frente. A gente já vê no caso do Hugo, por exemplo, que o Hugo tem sido gerido por uma OS também, a gente vê que nesse caso não deu muito certo, né? A gente vê que nesse caso ainda existe falta de leitos, é um enfermeiro para cada 100 pacientes, a gente ainda vê que a coleta de lixo dentro do hospital está complicada, existem denúncias todos os dias em relação a isso. A gente percebe também que no caso do governo estadual, toda essa história das OS foi feita em cima de falcatrua atrás de falcatrua e de uma forma nada transparente. As primeiras pessoas a serem ouvidas quando dado o debate de educação são os estudantes. E os estudantes têm recebido cacetada e cacetada do governo, e mais nada. Então, obviamente, nós do PSOL somos completamente contra a implementação de OS e a terceirização do ensino. O ensino é de responsabilidade do governo e ele tem que ser de qualidade. A gente gostaria de estar abordando agora o tema da segurança e também junto à cultura. Recentemente, nós tivemos alguns problemas no Parque Max Vergem, que é um parque inaugurado recentemente. É um parque voltado para a área de cultura, tem uma grande pista de skate, uma enorme área de lazer, mas está sendo fechado pela Getop por não conseguir dar manutenção a esse caso. E assim, hoje temos, em vez de espaços voltados para a cultura sendo inaugurados, estamos tendo espaços fechados. Eu gostaria de estar abrindo a pergunta agora para o Eudes Vigor. Eudes, nessa questão, por exemplo, lá nesse Parque Max Vergem, os jovens teve muito problemas com a segurança. A forma de abordagem da PM foi uma abordagem meio truculenta, tivemos um caso de agressão.
Você acha que hoje a segurança ela precisa ser revista, a forma que a PM aborda os jovens? Eu não tive conhecimento dessa informação. Sinceramente, eu não tive. Até mim não chegou, eu não vi esse assunto. Percebo que a Getop me parece que teve dificuldades administrativas lá, mas não sei se foi em função da segurança. Até me parece que aquele parque está do lado de um batalhão da Rotan, né? Mas eu percebo que é sempre preciso humanizar cada dia mais a segurança pública. Abordagens violentas e truculentas não pode acontecer, é inadmissível, né? E eu penso que com amor, carinho e tratamento decente às pessoas, tudo dá mais certo. Com violência, sinceramente, violência atrai violência. E eu não conheço o caso específico que você disse, mas percebo que é preciso melhorar. Eu tenho reclamações de uma ou outra abordagem. Quem recebe abordagem, às vezes, sempre fica muito chateado mesmo. Mas alguns policiais, alguns homens vivem em situação de estresse, os que estão nas ruas, até pelo baixo efetivo da Polícia Militar, submetido a uma carga horária dura, às vezes não consegue prestar o serviço que deveria à sociedade. Então, é preciso humanizar mais esse serviço da segurança pública, sim. Eu gostaria de estar abrindo também o mesmo ponto, já essa questão hoje da cultura na área de segurança. Hoje a gente temos, igual o caso do Parque Minas Varginha, a gente tem o Oscar Niemeyer, que é uma área que está meio que abandonada pela segurança pública. Hoje, sim, os jovens não têm uma proteção do Estado. Você acha que temos que ter umas políticas mais voltadas na segurança melhor, igual, por exemplo, a guarda municipal mais presente? Não só nisso, mas também como alguns eventos. Eu lembro de, aqui mesmo no Parque Vaca Brava, de ter alguns eventos como o evento Tumblr, que reunia diversas pessoas, tanto do grupo LGBT quanto heterossexuais mesmo, normais. É um tema complexo, sem dúvida nenhuma. Primeiro vamos na parte do trabalhador, né? Que é o trabalhador que constrói a nossa sociedade. Sim, os policiais têm que ter salários mais dignos e condições de trabalho dignas, além de um treinamento e de uma orientação de abordagem que seja digna para o cidadão. A polícia está aqui para nos proteger, para nos defender, né? Não para dar toque de recolher. Em segundo lugar, violência não se resolve com violência. Violência e criminalidade não se resolvem com bala, se resolvem com prevenção, utilizando cultura e educação como prioridade. Em terceiro lugar, essa questão do Parque Marcos Veiga Jardim e do Oscar Niemeyer também, mais uma vez a gente entende que PSDB e o governo estadual do PSDB trabalham para as elites e para os mais privilegiados. O Parque Marcos Veiga Jardim e o Oscar Niemeyer são espaços de cultura e de esporte e de lazer construídos no meio de condomínios fechados de pessoas absolutamente ricas. O que a gente vê ali é que o transporte público não chega bem nesses lugares, ou seja, a pessoa da periferia que quer andar de skate numa pista do Parque Marcos Veiga Jardim, por exemplo, que é uma importantíssima pista, é uma grande conquista dos grupos urbanos da cidade, mas a gente entende que ele está construído no lugar errado, está construído para quem é rico, né? O caso da abordagem do policial mostra, mais uma vez, como a questão das polícias tem que ser debatida no Brasil. As polícias não estão acima da lei. Nenhuma polícia, nem a militar, nem a civil, nem a técnico-científica, ninguém. Ninguém está acima da lei. As periferias estão mais desassistidas, né, pelo governo. Tanto o Wells, que atua fortemente na região noroeste, agradeço a presença dos vereadores, dos candidatos a vereadores, o Wells Vigor, e o Vitor Cadillac. Obrigado por ter comparecido aqui. Obrigado a vocês. Para mim também foi uma alegria. Obrigado. Gente. Então, meu nome é Vitor Cadillac, meu número é 5420. Vamos voltar pela cultura, pela juventude, pela diversidade e pela atenção a toda a cidade, uma cidade por inteiro, não dividida entre centro e periferias. As considerações finais? Sim, também vou fazer o meu merchan, né? Não pode deixar. Posso deixar. O meu número é bem simples. Vocês vão lembrar que eu sou 45 e vão lembrar do James Bond, o 007. Fica aqui o meu abraço a cada jovem, a cada estudante. E obrigado por abrir esse espaço tão importante para o debate, para que as pessoas possam conhecer o que pensa o parlamentar nos seus sonhos, seus projetos para a cidade de Goiânia. Obrigado. Boa noite, gente. Obrigado. Muito obrigado por ter comparecido.